Entidades da sociedade civil afirmam que a fusão entre a TV Brasil e a NBR é inconstitucional e fere a legislação. Ontem, em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, deputados governistas alegaram que a medida gera economia de recurso ao governo. Vale dizer que a TV Brasil é uma TV pública com programação educativa e até o governo Dilma tinha um conselho gestor composto por representantes da sociedade com mínima participação do Estado. Já a NBR é uma TV estatal que deve transmitir informações governamentais. Sobre essa fusão, falamos agora via web com a Renata Miele, representante do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação e que participou dessa audiência ontem. Olá, Renata, boa tarde. Oi, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, seja bem-vinda. Renata, o deputado Chico D'Angelo, do PDT, ele vai entrar com uma representação no Ministério Público para questionar junto ao Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dessa fusão. Você acha que é possível reverter? É inconstitucional isso que aconteceu? É inconstitucional e é ilegal, porque um ato administrativo do presidente da EBC não pode contrariar os dispositivos da lei que criou a EBC, né? E tampouco pode violar o que está determinado pela Constituição Federal. Qual o argumento que eles utilizaram ontem durante a audiência pública? De que a complementariedade dos sistemas público, privado e estatal, previstos no artigo 223 da Constituição, estaria preservado, uma vez que no mesmo canal você teria programações destinadas à TV, ao conteúdo estatal e ao conteúdo público. Ocorre que a Constituição não fala de programação, ela fala que compete à União outorgar canais para garantir a complementariedade do sistema. Isso significa que é preciso de um canal para o poder estatal, ou uma faixa de espectro para os canais estatais, que incluem TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, a TV NBR, que tratava dos atos do Executivo, uma faixa do espectro para comunicação privado-comercial, Rede Globo, Record, SBT, Band, outras, e uma faixa do espectro para canais públicos, como a TVT, como a TV Brasil, né? E confundir essas coisas é um jogo de retórica para esconder o objetivo final, que é atacar a pluralidade e a diversidade, que devem ser as principais características de um canal público. Agora, a gente pode acreditar que isso vai ser revertido? Eu acho que sim. Tem a iniciativa do Chico D'Angelo, o próprio Ministério, a própria Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a procuradora Débora Dufrat, entrou com um requerimento de informações para que a EBC responda algumas perguntas sobre como ela pretende garantir a convivência no mesmo canal de conteúdos completamente distintos em seus objetivos, né? Uma série de questionamentos. E também há um decreto legislativo que foi apresentado pelos parlamentares Márcio Gerri, Margarida Salomão e acho que Irundina, se não me falha a memória. Os três apresentaram também para revogar essa medida, porque ela é ilegal e ela é inconstitucional. Eu tenho muita confiança de que isso será revertido, sem dúvida. Agora, Renata, é muito interessante. A gente conversava com o Renato Rovai agora no primeiro bloco, falando sobre essa política do toma lá da cá. Eu falei, é a mesma coisa. Ele falou, não, não é a mesma coisa, é pior. E ele tem toda a razão. Esses ataques que acontecem, eles acontecem de forma escancarada. Esse é um ataque frontal a uma comunicação democrática, né? E isso acontece, assim, às claras, por meio de uma canetada. Como você interpreta isso? Olha, é o viés autoritário do governo, né? Eu acho que uma das principais características do governo do Brasil é esse viés, esse flerte com o autoritarismo. Ele não se sente no dever de prestar contas à sociedade sobre as ações que ele tem,
só porque ele recebeu alguns milhões de votos, né, e ganhou a eleição. Não é bem assim que funciona na democracia, né? E era muito explícito, de uma forma, minha interpretação, o constrangimento do diretor-presidente da EBC, né, ontem lá na audiência pública. Ele não conseguia responder, ele foi furtivo, ele não respondeu nenhum dos questionamentos, né? E os parlamentares dessa ultradireita, usando uma retórica que você colocou logo na abertura aqui, quer dizer, da redução de gastos, porque o povo... Então, por detrás dessa ideia do enxugamento do Estado, tudo é permitido, não é bem assim, né? Então, são maneiras de você construir narrativas para justificar, a partir de uma medida de autoridade, né, acabar com conquistas importantes para a democracia brasileira, né? É muito grave, assim, foi bem terrível. E aí tem lá deputado que falou, olha, eu sou constitucionalista, isso não viola a Constituição, mas é só ler o artigo, não precisa ser jurista nem constitucionalista para ler o que está escrito na Constituição e ver que sim, viola a Constituição, né? Então, por isso eu acho que é flagrantemente absurdo e confio que haverá uma reversão dessa medida. Agora, ele acaba encontrando respaldo em parte da população que ainda acredita nas coisas que ele diz, o governo federal, porque ele governa ali usando Twitter, não sei o quê, e ele convence de como ter um canal independente, uma TV pública, como é desnecessário. Ele joga a população contra esse tipo de comunicação pública, né? E aí ele sai fazendo essas coisas e tem gente que apoia. Sim, muito bem colocado, e eu acho que aí está a fragilidade do debate sobre comunicação hoje no Brasil, né? Durante muitos anos, né, nós não conseguimos colocar o tema da comunicação como um debate político. As pessoas não veem na comunicação um direito, elas veem uma prestação de serviço, um entretenimento, chegar em casa, elas não estão muito preocupadas. A ausência de uma discussão pública que coloque a comunicação como fator essencial para a construção da democracia, do diálogo social, já que a nossa sociedade hoje é intermediada pelos mais variados meios de comunicação, a ausência dessa discussão nos fragiliza, porque as pessoas não reconhecem a comunicação como um direito. Então, se mesmo aqueles direitos mais sagrados, como o direito ao trabalho, a previdência, a saúde, a moradia, já estão sendo questionados e as pessoas falam, não, a gente tem que mesmo ceder um pouco, né? Se mesmo os direitos reconhecidos, as pessoas estão, em função dessa crise de opinião, dessa crise civilizatória que a gente está vivendo, algumas pessoas estão dispostas a abrir mão desses direitos, imagina da comunicação pública, que elas nem reconhecem como direito. Então, acho que repor essa discussão é fundamental, e é isso que a gente tenta fazer nesses espaços, onde a gente consegue trazer as pessoas para um mínimo de reflexão. No caso da TV Brasil, tem uma questão que é interessante, por exemplo, é a única emissora de TV aberta que ainda tem uma faixa destinada ao público infantil. As pessoas entendem isso. Isso é o direito da comunicação, é preservar o direito de que as crianças também têm que ter uma programação voltada para elas, sem comercial, sem tentativa de capturar, né, de maneira privada as crianças. A EBC, a TV Brasil, tinha isso. A partir da unificação, já teve dias em que a faixa infantil foi suspensa para transmissão ao vivo de atos da presidência da República. Então, a gente tem que puxar esses exemplos para trazer as pessoas para uma reflexão minimamente crítica sobre esse tema. Agora, eles acreditam que a fusão vai melhorar o nível da comunicação e que as coisas vão poder agir, as TVs vão poder atuar de maneira independente, mas a gente já viu recentemente casos de censura a palavras, censura a palavra golpe, não falaram da renúncia de Jean Willis é um nome proibido lá. Então, como é que a gente pode acreditar que isso é possível, que vai ser uma coisa melhor para quem, cara pálida? A gente pergunta, né? Exatamente, isso foi alvo de denúncia ontem na audiência pública. A presidência da EBC não respondeu às denúncias.
denúncias, né? Eles ficam furtivos, dizendo não tem censura, mas casos muito explícitos, né, e concretos de censura foram trazidos ontem. O assédio moral contra os trabalhadores, porque mesmo o jornalista que queira prestar ainda um serviço respeitando as diretrizes, os princípios, os objetivos previstos na lei da EBC, ele fica numa situação complicada, porque como que você pode, por exemplo, fazer um telejornal trazendo uma opinião que relativize ou critique ou problematize a cobertura em torno da reforma da Previdência? Se no mesmo canal é um canal de divulgação das ações do Estado e do Poder Executivo, e o Poder Executivo está trabalhando por uma reforma da Previdência. É impossível essa coexistência de duas coisas totalmente diferentes no mesmo canal, ela não é possível, ela viola o direito à informação, viola o direito à comunicação, viola a Constituição, a lei, e também é motivo de adoecimento dos trabalhadores que vivem sob uma pressão imensa dentro da EBC hoje. Renata, foi maravilhoso te ouvir. O espaço está sempre aberto aqui para você, viu? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês, um abraço e seguimos juntos aí. Seguimos, um abraço, até mais. Tchau, tchau.